Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente vai falar hoje sobre diagrama de classes, né? E só para a gente poder se localizar, o assunto anterior eu falei com vocês sobre diagramas de casos de uso, né? Que a gente define lá na etapa de requisitos. É uma das ferramentas para a gente poder fazer a especificação do sistema, né? A especificação dos requisitos do usuário, aquilo que o usuário quer que seja desenvolvido, né? Então, pelo diagrama da baleia aqui do RUP, né? Ele é feito aqui na tarefa de requisitos. E observe que a gente começa na concepção, né, e vai até lá na transição, porque a gente considera que tem mudanças aí que vão acontecendo ao longo do processo. Então, mais um pouquinho, né, no interativo incremental, o diagrama de caso de uso está lá na etapa de requisitos. E aí o diagrama de classes de domínio, né, que a gente vai ver que tem alguns tipos de diagramas de classe, mas o diagrama de classe de domínio no RUP, ele aparece aqui na etapa de análise e projeto, né? Então, depois que você já começou a esboçar alguns casos de uso e tal, já tem alguma coisa definida, você já pode começar a fazer os seus diagramas de classe, né? Para continuar aí o desenvolvimento a análise, né? E avançar no desenvolvimento do sistema, tá bom? No modelo interativo incremental tem a etapa de análise ali, onde a gente começa também a fazer o nosso diagrama de classe. O diagrama de classe de projeto ele é feito na etapa de projeto, né? E aí a gente, fazendo aquele modelinho lá da receita, né? Que você identificou que você está com fome. Então, pô, vou fazer uma receita, né? O que eu quero, né? Aí você, na etapa de requisitos ali, a gente definiu, né? Eu quero comer alguma coisa, né? Doce ou salgada, não sei o que. Então aqui na análise você vai começar a elaborar, né? O que você vai fazer, verificar os ingredientes que você tem, o que você precisa para fazer e tal, né? Então é nesse sentido, para preparar aquela receitinha lá para fazer e matar a fome. Bom, como que surge, né? Todo esse conceito aí de classe, tal, objeto. Na verdade é o seguinte, a gente trabalhou, né, na computação durante muito tempo com a programação estruturada, né? Não tinha nem método, nenhuma subrotina, né? Então era tudo, o código era um só, né, cheio de goto e tal, então era um negócio muito confuso. Depois evoluiu-se lá para o paradigma procedural, né? A gente passou a ter métodos, a coisa começou a ficar um pouco mais organizada, se eliminar código repetido, sei que, e aí evoluiu-se ao ponto que nós já estamos, já tem até algum tempo, né, trabalhando com objetos, né? Então, representações do mundo real no meio do software, né, é objeto. Então, tudo na nossa vida é objeto, né? Então, você está aí diante do teu computador é um objeto. Ele é composto de outros objetos, né? Teclado, né? Mouse. Se você está no computador, se você está no celular, tem a tela do celular, né? Tem a bateria. Então tudo é objeto, né? E a gente interage, né? Os objetos interagindo, eles nos dão algum resultado, né? Resolvem alguma tarefa. Então a gente já começa com esse esquema de viver cercados de objetos, né? E aí a gente evoluiu o software para essa realidade que a gente já convive há muito tempo, né? E a gente vai ver um pouquinho ali, já vou fazer um pouquinho uma abstração com relação ao conceito de classes, né? Mas aqui tem uma definiçãozinha bem curta, olha, que as classes agrupam um conjunto de objetos com características comuns, né? Então, quando eu falo, por exemplo, monitor, cada um de vocês está diante de um monitor aí diferente, né? Quem está no computador. Quem está no celular, quando eu falo celular, está cada um diante de um celular, né? Mas se você pegar o seu celular, ele é um objeto que se encaixa nessa classe mais genérica, celular, né? Porque todo mundo olhou para o seu celular aí agora e tal, e está vendo ele. E esse objeto celular que está na tua mão, o objeto se encaixa na classe de celulares, não na classe de mesa. Não tem nada a ver. Você fala em mesa, você pensa em outra coisa, não é no celular. Tá vendo? A gente vai classificando isso. Tá? A gente vai agrupando as coisas aí por características e comportamentos comuns. E o que diz, né? Vamos dizer assim, um dizer específico sobre o paradigma da análise orientada a objetos. Ó. O
paradigma da orientação a objetos visualiza um sistema de software como uma coleção de agentes interconectados chamados objetos. Cada objeto é responsável por realizar tarefas específicas. É através da interação entre os objetos que uma tarefa computacional é realizada. Então vamos voltar um pouquinho do que eu acabei de falar com vocês sobre o computador, né? Tem ali o teclado, monitor, placa-mãe, processador. Todos esses elementos ali são objetos que estão interagindo para tornar o computador útil ali para você poder estar usando. A mesma coisa vale para o software, né? A gente tem lá, por exemplo, vamos pensar aqui num editor de texto, né? Então você tem a parte lá que cuida da entrada de texto para exibir o texto ali. Você tem a parte do verificador, de repente, de ortografia. Se você está usando um editor de código numa IDE, né, já tem a parte lá que ele reconhece o código e vai mudando a cor, né? Então existe uma série de funcionalidades que são desenvolvidas separadamente, né? E elas em conjunto trabalham todas em conjunto para o software poder atender ali a necessidade então do cliente, né? Então essa é a especificidade daquele software, tá? E é assim que a gente vai trabalhar também. Vamos em frente. Classificação, né? E aí eu gosto de pegar esse exemplo aqui que eu lembro sempre do meu filho quando era pequenininho, né? Quando ele era começando a falar, nem falava direito, né? Já sempre gostou de carro, não sei o que e tal. Enfim, mas tudo que tivesse rodinha, ele estava no carrinho de bebê, tudo que tivesse uma rodinha e passasse na frente dele em movimento com alguém dentro e tal, ele chamava de carro. Então passava um ciclista, carro. Passava um caminhão, carro. Vinha um outro carro ali, de verdade, carro. Então tudo era carro, né? Porque a criança pequenininha, ela tem uma classificação menos especializada, vamos dizer assim. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai especializando mais. Mas no topo lá da abstração, bastava ter rodinha, ter alguém ali conduzindo e tal, era carro, né? Então, as classes definem um agrupamento de objetos que possuem as mesmas características e comportamentos, né? Pessoa, avião, empresa, celular, que eu acabei de falar aqui com vocês, tá bom? Então isso é definição de classes, né? Instância é a mesma coisa que objeto, né? Então, quando você pega o seu celular, ele é uma instância da classe celular, né? Eu estou pegando o meu aqui, esse meu celular que está aqui, ele é uma instância da classe celular. Então, instanciação consiste em criar um exemplo de uma classe. Coloca entre aspas esse criar um exemplo aí, né? Que na verdade é ela existir, né? Então, a classe é algo mais abstrato, algo que define um conjunto de objetos com características e comportamentos comuns. E quando algo nasce dessa classe, entre aspas, o nasce também, ele é um objeto, tá? Então tem aqui o exemplo: Pedro, uma instância de pessoa, Apple, uma instância de empresa, né? Então é a empresa mesmo ali que existe, tá? No caso dos modelos de classe, né? A modelagem de classe fornece uma abstração do negócio a ser modelado. E aí a abstração, pensando a nível de software. Quando vocês fazem lá o DR para o banco de dados, você faz uma abstração do banco de dados. Você olha o DR, ele não é o teu banco. Ele é uma abstração do que vai ser o banco. Quando a gente faz um diagrama de classe, ele não é o programa, ele não é o software, o aplicativo. Ele é uma abstração do que vai ser aquele software, aquele aplicativo, tá? Então, ele se divide nas seguintes visões de modelo. A gente vai ter o modelo de classe de domínio, que é o primeiro que a gente vai fazer. Tá? Ele é limitado, lembra muito o DR mesmo. Tá? Vou falar as características dele daqui a pouquinho para vocês. Modelo de classe de projeto ou de especificação, e aí você já incorpora nesse modelo características do software no qual aquele diagrama vai ser implementado. Tá? Então, se você está fazendo numa linguagem tipada, tem que colocar os tipos de dados ali, ele tem que contemplar os métodos que aquela classe vai usar, que são importantes para aquele projeto, né? Você não coloca todos os métodos que a classe possui, mas aqueles que têm a ver com o contexto que você está representando tem que aparecer ali. Tá? E o modelo de classe de implementação seria a própria classe implementada ali de uma maneira mais básica, os objetos POJO, né, do banco de dados e tal, do seu sistema, né? Então, isso mais para frente a gente vai ver cada um desses caras aí separadamente. Bom, então nesse primeiro vídeo a gente definiu classe. Vou parar nele por aqui.
E aí no próximo vídeo eu vou começar a falar com vocês sobre classes de domínio, beleza? Então fica assim, galera, um abraço, bons estudos aí, vamos que vamos, cuidem-se.